Fala, meu lindo, minha linda, bom dia! Que o Senhor Jesus abençoe você, a sua casa, a sua família, que a boa mão do Senhor esteja sobre você. Essa semana, a gente está numa semana bem diferente aqui no nosso canal, orando todos os dias. Como eu expliquei para você lá no primeiro dia, a gente está numa semana de uma celebração no nosso país, onde o mundo espiritual entra em guerra. A gente sabe, e eu acho que nunca foi tão escancarado como dessa vez, que algumas coisas, alguns movimentos, eles ferem completamente os princípios do Evangelho, eles atacam a fé cristã, eles colocam o demônio, o inimigo, o mal no lugar que não é o lugar dele, sabe? Que é o lugar de Deus, o lugar de comando, de domínio, do centro. E eu sei que talvez muitas pessoas que foram para esses lugares não tinham uma noção do que estavam vivendo ou da decisão que estavam tomando. E talvez até estejam aqui agora, assistindo essa mensagem, sabe? Viveram o seu carnaval, pularam o carnaval, é assim que se diz, né? E talvez tomaram decisões erradas e fizeram coisas que agora estão com o coração quebrado, arrebentado, com vergonha, porque foram buscar uma coisa e não acharam. E pior do que isso, estão piores do que quando saíram das suas casas. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Uma boa notícia do Evangelho de Jesus para você. E aqui mora a diferença do que só Jesus pode fazer. Eu quero caminhar com você dentro dessa live. Nós vamos orar dessa nossa oração. Nós vamos orar pela nossa semana, pela sua casa, pela sua família. Talvez você está nos assistindo agora e você precisa de uma resposta de Jesus sobre alguma coisa da sua vida. E eu quero declarar no nome de Jesus que esta oração, que esse nosso encontro trará uma resposta de Deus para você. Na próxima segunda-feira, antes de nós irmos para a oração, começa a nova série, a série Transformação. E agora não será mais às 7 da manhã, será às 5 horas da manhã. E eu quero muito que, se você ficou até aqui comigo agora, que você comente. A série Transformação irá começar às 5 horas da manhã. Me ajude para a gente fazer que todo mundo saiba. Comenta aqui, deixa nos comentários. Não esquece de curtir esse nosso momento aqui. Faz com que o YouTube mande para mais pessoas. E segunda-feira terá uma mensagem que vai ser tão impactante, que o meu coração está com expectativas a 1000 para essa mensagem, e eu sei que Deus vai fazer algo incrível. Então, meu lindo, me ajude, me faça isso, por favor, e vamos começar o nosso devocional e a nossa oração. Veja, há um texto de Mateus, de Jesus, retratado por Mateus, aonde Jesus cura um leproso. Para mim, nada é mais semelhante ao pecado do que a enfermidade da lepra. Ela é infecciosa, ela é contagiosa, ela é uma sentença de morte, principalmente quando nós olhamos no tempo bíblico, e nada mais é tão parecido quanto o pecado do que isso. O pecado é uma sentença sobre nós, ele nos adoece, ele contagia as pessoas que estão à nossa volta. Só que o problema é que quando nos encontramos nesse lugar, onde nossas decisões nos levaram para esse lugar, então nós ficamos desesperados, nós ficamos aflitos, porque agora, aparentemente, perdeu-se todas as esperanças. Quando nós erramos e nós não sabíamos o motivo, e descobrimos que era errado, é uma sensação. Mas quando somos enfrentados pelas consequências dos nossos erros, então somos humilhados pelo próprio pecado, pelo próprio mal, que nos humilha, que nos faz ter raiva de nós mesmos. Então, nesse exato momento da vida, é onde nós não sabemos mais o que fazer, a quem pedir ajuda. Porque para nós, se estamos com isso dentro de nós, aparentemente Jesus não haverá mais amor, compaixão com a gente, sabe? É como se o inimigo se aproveitasse daquilo que ele mesmo semeou dentro de nós para nos roubar de Deus para sempre. Talvez nós somos dominados pela vergonha
E essa vergonha, ao invés de nos levar para um caminho de arrependimento, ao invés de nos levar para a presença de Jesus, ele nos leva para outro lugar. Me leva para longe de Deus, me leva para uma circunstância onde eu tenho a certeza que Deus não se importa comigo, que Ele não vai me perdoar, que Ele não me ama mais. O que o inimigo se aproveita para colocar dentro do nosso coração ciladas tão diabólicas que fazem com que a cada dia a gente vá mais longe de Deus. Há uma palavra que diz que um abismo atrai o outro abismo. Mas eu tenho algo de Deus para falar para você. Quando nós somos encontrados nessa circunstância de vergonha, de sujeira, fruto das decisões que nós tomamos, Jesus, ele não vai para longe de nós. Ele caminha na nossa direção. E não para nos humilhar, não para nos fazer sentir mais dor ou peso, mas pelo contrário, para nos perdoar de todo o pecado, para fazer com que a nossa vida seja limpa, restaurada, transformada. Não significa que você vai, então agora eu peco hoje, amanhã Jesus me perdoa, eu volto a fazer tudo de novo amanhã, depois Jesus me perdoa. Não. Quando nós somos convencidos pelo Espírito Santo, então nós nos arrependemos de maneira genuína. E quando nós nos arrependemos de fato, o Espírito Santo de Deus nos cobre com o seu amor e com o seu perdão. O que eu quero que você entenda é que o Espírito Santo de Deus vai convencer você e o inimigo vai fazer você ter vergonha, vai fazer você ter remorso e vai te levar para longe. Essa é a diferença. Quando nós ouvimos da palavra que o Espírito Santo nos convence, não é dizer que ele nos acusa. Grave isso. A função do acusador é a função do inimigo. A função do Espírito Santo é nos convencer e produzir em nós o arrependimento genuíno. O arrependimento que faz a gente pedir perdão, e o perdão que cobre toda a nossa multidão de pecados, que purifica a nossa vida com o sangue derramado na cruz do Calvário. Meu lindo, eu quero que você entenda, não há nada que pode nos separar no amor de Jesus. Se você for constrangido pelo Espírito Santo e você se arrepender, não há mais condenação. E alguém vai dizer, mas ontem você estava nesse lugar, ontem você estava tomando essa decisão. E eu vou dizer para você, mas agora o Espírito Santo de Deus está sobre você. E você nunca mais vai viver a mesma realidade. Você nunca mais vai desenvolver essa mesma conduta, porque o Espírito Santo está te convencendo a viver algo novo. Eu tenho uma perspectiva que às vezes nós conseguimos lidar com o perdão de Deus, mas nós não conseguimos lidar com a nossa falta de perdão sobre nós mesmos. É como se criássemos uma medida de justiça que ultrapassasse a medida da justiça de Deus. E isso é o nosso problema. Quando Jesus ele cura o leproso, a Bíblia diz que antes de ele curar o leproso, ele toca no leproso como um sinal dizendo: o que as pessoas têm problema, o que as pessoas não podem, eu posso. Ele toca no leproso, e não é Jesus que é manchado pela lepra, mas é o leproso que é purificado pela santidade de Jesus. Jesus toca no leproso e diz: eu quero, seja purificado. Entenda, meu lindo, eu não sei como você está agora, eu não sei se você é parte da galera que se escondeu no Senhor nesses dias, ou talvez cometeu a decisão equivocada, porque não achou que era errado, ou porque talvez foi enganado por uma oferta mentirosa, e você está vazio agora. Há uma voz dentro de você gritando de ausência, e essa falta é a falta do Espírito Santo. Então hoje você vai voltar para Jesus, para nunca mais viver essa realidade, para nunca mais viver essa vida, para nunca mais ser escravo do inimigo. Meu lindo, eu quero que você grave isso. O Espírito Santo está atraindo você para a presença do Senhor Jesus. Esse vídeo não é um acidente de percurso, mas é o próprio Deus encontrando você no dia difícil, dizendo que você pode voltar, dizendo que há perdão fluindo do trono da graça sobre você e sobre a sua família. Amém? Eu quero orar por você agora, mas eu também quero orar por todos vocês que estão aqui no nosso canal, que precisam de uma oração, de um milagre específico.
você pode escrever aqui abaixo o seu motivo de oração e nós vamos orar. Se você tiver uma enfermidade, na manhã de ontem, nós tivemos um testemunho de uma mulher que foi curada de dores e de maneira instantânea durante a oração da live. Então, meu amigo, coloque a mão aonde está a sua enfermidade. Minha linda, coloque a mão aonde está o seu problema. Ou se você puder, traga a sua memória, mas não para lamentar, mas para testificar da glória e do favor do Senhor. Vamos orar? Jesus, muito obrigado, Pai, porque a Tua palavra, ela nos constrange em amor. A Tua palavra nos traz à memória que o Senhor é maravilhoso, que o Senhor é poderoso para nos perdoar e para limpar todas as nossas feridas. Jesus, eu oro agora sobre a vida de cada filho, de cada filha, Senhor, que veio de uma semana de decisões equivocadas, de decisões que os envergonharam, Senhor Jesus, mas eu declaro, no nome de Jesus Cristo, Pai, que nunca mais seremos escravos, nunca mais, Senhor, seremos escravizados pelo pecado, Senhor Jesus, nós não iremos ceder. Jesus, traga perdão agora, traga consolo do Teu Espírito Santo agora. Jesus, abraça com o Teu amor e com a Tua presença agora, onde os Teus filhos estiverem. Jesus, eu oro agora por milagres, por curas sobrenaturais de pessoas, Senhor, que estão enfrentando problemas, enfermidades, diagnósticos tão pesados, Espírito Santo. E nós sabemos que o Senhor tem o poder para fazer todas as coisas. Portanto, Jesus, declaramos agora o milagre completo, a cura completa. Deus, meu amado, faz uma obra agora, Jesus. Onde tiver um filho com a mão sobre a enfermidade, que a enfermidade saia agora no nome de Jesus. Que possamos ver e contemplar o milagre completo. No nome de Jesus Cristo, Senhor, meu filho, Teu Filho amado, Deus, faz o milagre. E que nós possamos testemunhar do Teu agir e do Teu favor. No nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, Pai. Que ainda essa semana possamos ter o milagre nas nossas mãos. A resposta que tanto precisamos. Em nome de Jesus, amém e amém. Deus abençoe você. Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família e que a mão do Senhor esteja estendida sobre você e sobre a sua família. Até amanhã, às 5 horas da manhã. E para não esquecer, segunda-feira sai a primeira mensagem da série. A nossa campanha de oração encerra no domingo, mas segunda, 5 horas da manhã, terá a mensagem. Nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. E se você chegou até aqui, comenta um amém aí. Um beijo. Deus te abençoe. Obrigado.